Então, a escola de vida que eu tenho, meu primeiro mestre é meu pai. Ele morreu quando eu tinha 20 anos. E quando eu tinha 20 anos, eu acho que era muito imadura. Então, eu fiz muitas coisas erradas. Eu não ajudei do jeito que poderia ter ajudado, né? Minha segunda mestre é minha irmã. Ela morreu com 33 anos. Ela teve um câncer de mama. E, infelizmente, depois foi uma metástase. Então, a segunda mestre da minha vida é minha irmã. E agora, muitos conhecem meu terceiro mestre, que é o Andrés. O Andrés, meu filho, que ontem completou 15 anos. Então, a minha escola de vida, o que tem me ensinado muito, principalmente, são estas três pessoas: meu pai, minha irmã e hoje meu filho. Quando a gente fala de morte, o primeiro que vem na nossa mente é esta imagem. Todo mundo concorda que esta imagem vem na nossa mente quando falamos de morte? É verdade, né? Todo mundo imagina que a morte é isto. Nossa mente muito assustada nos faz imaginar coisas horríveis. Nossa, a morte, que horror, que horrível. Mas quando ficamos olhando fixamente os olhos da morte, não vemos nada. A morte não tem nada. Mas isso eu entendi hoje com meu terceiro mestre. Eu penso que os médicos, eu não sou profissional na área da saúde, mas quando eu recebi o diagnóstico da doença terminal do meu filho, eu fiquei devastada. Eu fiquei sem chão. Então eu fiquei pensando, os médicos eles entram numa escola, tipo uma escola de aviação, onde eles aprendem a pilotar a nave, eles te levam ao destino, mas ninguém ensina para eles que o combustível pode acabar. Então, quando eu recebi o diagnóstico da doença terminal do meu filho, eu senti que o piloto falou assim comigo: olha, o combustível acabou, você se vira. E ele pulou do avião. E eu fiquei no avião pensando: como que eu levo este monstro para a Terra? Como que eu vou dirigir isto? Ninguém me ensinou. Então, eu fico imaginando que os médicos somente aprenderam uma parte. E a outra parte ficou largada. Ninguém quis ser responsável. Isso faz que nossa mente assustada imagine a morte como isto, como esta imagem, uma coisa preta, com uma faca. Eu não sei como chama isso. Não sei. Mas todo mundo imagina a morte assim. Porque as pessoas, quando têm que encarar a morte, nos largam. Ninguém nos ensina, ninguém nos explica. Então, com meu primeiro mestre, eu deixei que a morte chegasse assim. Eu cortei meu pai em pedaços, porque eu tinha medo. Eu não conhecia o processo de morte. Então, quando meu pai ficava com falta de ar, eu tacava oxigênio. Quando meu pai sentia dor, eu levava ele no hospital. Quando meu pai não queria comer, eu obrigava ele a comer. Então, eu fiz que a morte dele
seja muito sofrida, porque eu desconhecia o processo. Com essa experiência, eu cheguei a pensar que a morte não podia ser tão horrível assim. Então, minha segunda mestre chegou. Mas essa mestre ainda foi mutilada por meus medos. Ainda eu levava ela no hospital quando tinha falta de ar. Ainda levava minha irmã a tentar salvar a vida dela. Eu não entendia o que era uma doença terminal. Então, como eu explico? Em cada sintoma dela, eu levava no hospital. Levava no hospital. Mas o hospital foi feito para curar. E ela não tinha nada a ser curado, ela não tinha mais o que fazer, como os médicos falam. Então, em cada levada ao hospital, eu mutilava ela, eu fazia ela sofrer. Mas no final da vida dela, eu aprendi. Ela olhou para meus olhos e tirou o oxigênio que tinha. E eu falava, moça, você está doida? Para que você tira o oxigênio? E eu colocava de novo. Mas ela olhou fixamente para meus olhos e falou, você não entendeu, eu estou cansada. Então, é como que Deus me deu um soco assim. Eu acordei, eu abracei minha irmã. Eu não esqueço nunca, eu abracei, eu cantei para ela como um bebê. Eu fazia assim no meu corpo. E ela conseguiu morrer. Então, eu entendi que a morte não é o que eu me imaginava. Ela morreu com calma. Ela precisava de um abraço. Ela precisava sentir paz. E eu falava, olha, eu prometo cuidar do seu filho como se ele fosse meu. Pode ficar tranquila, eu não deixarei ele sofrer nunca. Eu amo ele como se fosse o meu. Vai, vai com Deus, pode ir em paz. Então ela fechou os olhos e morreu. Isso doía muito. Nossa, eu chorei demais. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita paz. Sabe aquela paz de saber que você fez o certo, que eu parei de torturar ela, levando ela no hospital. Eu parei de tacar oxigênio, falando que ela estava doida. Então, isso me ensina muitas coisas. Uma delas é que o doente, mesmo perdendo a fala, mesmo perdendo o controle do xixi, do cocô, ela é uma pessoa e ela merece respeito. E eu colocava meu medo, colocava aquele medo que eu sentia nela. Eu não queria que ela morresse. Eu não aceitava. Eu não queria, eu sofria. Mas ela me permitiu aprender no último momento, quando ela olhou para meus olhos e falou: para, estou cansada. Então, a segunda mestra foi ela. E depois eu entendi que a morte não é muito horrível assim. Entendi que a morte é um processo, assim como o nascimento. Aqui a maioria somos mães e a gravidez é um processo. Nem sempre é fácil, dói demais. Os sintomas da gravidez são horríveis. Mas no final, quando o neném nasce, é muito lindo. Então, o nascimento e a morte é um processo. Um processo que eu falo que Deus organizou tão lindamente. É um processo maravilhoso que se nos detenemos a olhar, é a mesma coisa. Então,
Lembre isto, o nascimento e a morte é um processo. Mesmo que eu fale, não, eu não quero que meu filho nasça, aí eu fecho a perna. Quando chegou o momento, chegou o momento. Não tem jeito de você fechar a perna e não deixar o bebê sair. Ele vai sair. A mesma coisa acontece com a morte. Mesmo que eu negue, que eu fale, não, minha mãe não vai morrer, ela vai morrer. Então, tem que entender que a morte é um processo. Eu quero que memorize esta frase, porque para mim é muito importante, ela me marcou muito. A última etapa da vida não é um problema para ser resolvido. A morte não é um problema. Tampouco, nem é um fracasso para evitar. Quem morre não é um perdedor. As pessoas costumam chamar as pessoas que têm doenças graves, oh, guerreiro, nossa, você é um guerreiro. Mas quando ele morre, ele virou um perdedor, ele foi um fracassado? Eu não acho. Então, chamar guerreiro uma pessoa que tem uma doença crônica não é muito legal, porque ninguém está aí porque quer. Ninguém quer brilhar. É a vida. Então, se alguém morre, não é um fracasso. É a vida. Não podemos evitar. Faz parte. Nascemos e morremos. Então, eu quero compartilhar com vocês 7 coisas que eu aprendi agora. Bom, com meu pai, minha irmã, mas com Andrés, nossa, eu aprendi muito mais. Eu consegui abrir os olhos e falar, eu preciso compartilhar isto, porque a morte não é horrível como imaginamos. Então vamos, a primeira coisa que eu aprendi. Morrer não dói. E além disso, é seguro. Todo mundo vai morrer. Temos certeza disso. E eu falo que a morte não dói. Os corpos doem. O físico dói. Mas a pessoa sofre. A dor é física. Essa dor pode ser controlada com medicamentos. Graças a Deus, temos hoje os paliativistas. Eles nos ajudam a controlar essa dor. Graças a Deus, a dor física facilmente controlada. Eu falei, quando descobrimos que Andrés não tem mais cura, eu falava, Andrés, fica tranquilo. Hoje, até para morrer, tem tudo, tem muito suporte. Você não vai ter dor, você não vai sofrer. Relaxa. Então, Andrés olhava para mim falando, será verdade? Porque no hospital, infelizmente, vimos morrer muitas crianças. E todas morreram com dor. Não somente a dor física, sino aquela dor interna, porque a família não aceitava. A família ficava gritando: não, meu filho, não, vai não, meu filho. Isso dói. Então eu falo: morrer não dói e morrer é seguro. Ninguém vai fugir, todos vamos morrer. Então é uma certeza, né? O sofrimento é basicamente a resistência que colocamos ao fluir da realidade. Vou repetir: o sofrimento. As pessoas sofremos basicamente porque nos resistimos a deixar fluir a realidade. Ficamos na negação, não. O filho do vizinho vai morrer, mas o meu não. O meu é imortal. Ele não vai morrer, não. Olha aqui esta rosa. Como que ela está? Ela está morta, né?
Nós precisamos abrir a mente e reconhecer, essa rosa está morta. Eu não posso ficar falando, não, eu não quero que essa rosa esteja morta, eu quero que ela viva. Vai, rosa, vive. Será que alguém consegue fazer isso? Somente com nosso desejo, com nossa negação. Vai, rosa. Volta na vida, rosa. Eu não quero ver você morta. Será que alguém vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. Então, necessitamos abrir nossa mente e reconhecer que a morte é um processo. Enquanto eu falar, vou falar muitas vezes, a morte é um processo. Não é aquela viúva preta que assusta. Negação é igual a um sofrimento desnecessário. Como falei, não quero que meu filho morra. Infelizmente, ele vai morrer e você vai sofrer muito. Ele vai ter uma mãe em negação. Ele vai morrer e vai morrer sozinho. Ele vai morrer sofrendo, olhando sua mãe chorar. O mesmo acontece, não quero minha mãe morra, não quero meu pai morra. Ele vai morrer. Então, se nós continuamos na negação, vamos perder momentos lindos. Vamos perder conversas ricas. Seguinte ponto, aceitar não é gostar. Quem aqui conhece Jesus? Eu acho que todo mundo conhece o mestre de Nazaré, Jesus. Ele falava assim, ô Pai, se é possível, aparta de mim este cálice. Tira de mim esta dor, eu não quero morrer, Deus. Papai, você não tem um plano B? Será que não tem um plano B para salvar o mundo? Me ajuda, Pai, eu não quero. Jesus não gostava da ideia, né? Ele não gostava nem um pouco. Mas ele aceitou. Ele somente perguntou. Ele perguntou para o papai, não tem um plano B? Então, se Jesus reclamou, se Jesus chorou, nós temos aquela opção de chorar, de reclamar. Mas não é permitido ficar aí. Você tem que acordar. Bom, Jesus falou, bom, já que não é possível, eu aceito, papai. Que seja feita a tua vontade. Eu queria um plano B, um plano B. Mas já que não tem jeito, eu aceito que seja feita a tua vontade. Ele não ficou muito tempo na negação. Então, eu quero isso, que vocês entendam. Aceitação é o cheiro de paz, de serenidade. Não falo que seja fácil. Não é. Eu chorei muito. Eu choro ainda muito. Mas aceitar trouxe para a minha vida e a vida da minha família muita paz. Novamente vou falar, a natureza está perfeitamente organizada. Deus é muito sábio. A morte tem uma dinâmica muito comparável com o nascimento, mesmo que aparentemente oposta. Olha aqui a borboleta. Todo mundo usa esta imagem da metamorfose. Aparentemente, ela está sofrendo muito. Aparentemente, ela não vai dar conta. Aparentemente, isso é muito difícil para ela. Mas no final, ela vira aquela borboleta linda. Mas o processo foi importante. E a morte é um processo. Hoje, meu filho está entrando num processo de desidratação. Ontem foi o aniversário dele e ele curtiu. Ele comeu 3 fatias de pizza. Ele bebeu refri. Ele desfrutou o momento.
Mas ele está entrando em um processo de desidratação. Hoje ele não saiu da cama. Hoje ele nem mexeu a cabeça para mim. Se eu não tivesse a consciência de que a morte está perfeitamente organizada, eu faria o mesmo que eu fiz com minha irmã. Corre no hospital. Taca soro. Coloca aqueles coisas para alimentar, como chama? Suplemento. Coloca sonda. Mas hoje eu conheço processos de morte. Eu sei que ele está entrando na desidratação, que o corpo está se preparando para partir. Então eu estou respeitando o processo dele, eu fico perto e falo, Andrés, a mamãe está aqui perto. Se você sentir medo, eu estou aqui. Se você sentir seu corpo diferente, relaxa. Deixa que seu corpo faça o que tem que fazer. Não luta. Você tem um prêmio, relaxa. Relaxa, tenha paz. E ele te transmite paz. Ontem, aqui na minha casa, teve festa. Eu juro por Deus, ninguém sentiu que estava com um moribundo, não sei como se fala. Ninguém aqui na minha casa sentiu que tinha uma pessoa morrendo. Ninguém. Porque eu quero que meu filho viva até o último suspiro. Mas como eu estou fazendo isso? Entendendo que a morte está perfeitamente organizada, é bela, é maravilhosa, e é uma escola de vida. Segunda coisa que eu aprendi: morrer nos abre a verdade. Você já escutou aquela frase? Ô, doutor, não fala a verdade para minha mãe. Não, tadinha, ela não vai dar conta. Ô, doutor, não fala isso com meu filho. Ele é muito pequeno, ele não vai entender. É a maior estupidez que podemos fazer. Eu falo que é muita estupidez porque estamos privando eles de escolher, de ser o autor do seu último capítulo. Conhecer o processo de morte te permite falar, no meu caso, eu falo com meu filho, ele sabe a verdade. Desde o primeiro momento ele sabe. E nossas conversas são muito ricas. Eu falo, Andrés, se você partir hoje, o que você precisa? Você tem alguma vontade? Você tem algum desejo? Você quer que alguém te visite? E antes dele perder a fala, olha que é importante falar desde o início a verdade. Antes dele perder a fala completamente, ele falou: Não, eu estou tranquilo, mãe, eu estou em paz. Depois ele falou: já sei, eu queria somente um bolo no pote. Então, falar a verdade pode fazer que sua pessoa amada parta feliz, tranquila. Então, falar é importante, fale a verdade. Não ache que não estão preparados. Ninguém morre sem saber que vai morrer. Todo mundo que vai morrer sabe. Somente que ele fica calado falando, tadinhos estes, não vou fazer eles sofrer. Não vou encher eles com perguntas. Então, se você fala a verdade, você pode ganhar muita coisa. Andrés já tem feito uma lista de desejos. Mãe, eu quero que este brinquedo entregue para meu melhor amigo. Mãe, esta bicicleta você vai fazer tal coisa. Se eu não falar, ele poderia ficar com tudo isso na sua cabeça, achando que eu vou sofrer. Eu não vou falar com a mamãe que eu estou morrendo. Tadinha, minha mãe não vai dar conta. Então, falar a verdade é muito importante. Fale a verdade. Falar a verdade te dá privilégios. Olha os privilégios.
Podemos ser observadores privilegiados. No momento da morte, nossa intuição, nossa espiritualidade pode florescer. Nós podemos ajudar a transcender. Nós podemos ajudar a fluir uma pessoa. Nós podemos ajudar uma pessoa a ter paz, a ter serenidade. Então, é um privilégio acompanhar uma pessoa que está morrendo. Não fuja. Eu não falo que é fácil. Eu já falei, é muito complexo. Se pensamos rapidamente, não é agradável. Nossa, pensa, olhar, eu olho meu filho, ele era tão bonitinho e hoje ele está tão inchado. Ele mastica e ele cuspe. Ele, ele está muito diferente. Não é agradável. Mas se eu fugir, eu perderia a minha escola de vida. E aprender destes momentos é muito rico, é maravilhoso. Mas temos que ter o coração aberto. Tire o medo. Seja curioso, fique perto, não tenha medo. Terceira coisa que eu aprendi. Acorda e deixa de enrolar. Nós somos enrolados demais. Achamos que vamos viver eternamente. Ah, eu não vou morrer hoje. Ah, o ano que vem eu ligo para meu irmão. Ele é chato, eu não vou ligar para ele. Ah, amanhã eu ligo. Deixa de enrolar. Acorda. Ninguém tem a vida comprada, ninguém assinou um contrato de vida eterna. Então é hora, é momento de fazer um balanço. Vamos a olhar a quantidade de tempo que temos perdido. Todo mundo tem perdido muito tempo, né? Hoje eu estava lembrando quantas vezes briguei com meu filho por bobagens. Quantas vezes eu brigo com meu marido por coisas tão bobas. Mas isso somente vejo hoje, que entendi o sentido da vida. Por exemplo, aqui, ninguém esperava a Covid. Ninguém imaginou que duraria tanto tempo, mas ela chegou. E com isso levou muita gente sem as malas prontas. Porque achamos que somos eternos, ninguém se prepara para a morte. Ninguém. Todo mundo acha que vai ser eterno, ninguém está preparado. Eu aposto que aqui ninguém de vocês se fez a pergunta de: e se eu morrer amanhã, eu estou pronta? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Não? É importante fazer essa pergunta. Seguinte ponto que eu aprendi. Não, ainda não. Vamos mais uma coisa. Se você aceita a realidade, terá um aprendizado. Mas se você permanecer em negação, perderá a oportunidade maravilhosa de aprender a viver. Olha que doido. Conhecer a morte vai te ensinar a viver. É doido, né? Falar de morte e me fazer viver, não, não tem lógica, não tem. Mas é verdade. Falar de morte é um convite a viver. Quarta coisa que eu aprendi. O importante não é ter, e sim ser, e sim ser. Quando descobrimos que Andrés tinha câncer, muitas pessoas ficaram tocadas com ele, muitas. E ele tinha o sonho de ter um PlayStation 5.
Eu não sei aqui, muitos de vocês me ajudaram a juntar dinheiro, a comprar o PlayStation 5. Nossa, ele nem dormia pensando que ele vai ganhar o PlayStation 5. Ele ganhou o PlayStation. Ele ficou muito feliz. Ele tocou o PlayStation, mas ele jogou muito pouco com ele. Ele perdeu o interesse de jogar com o PlayStation. Ele preferia escutar as fofocas das pessoas que estavam ao redor dela. Hoje ele não dá conta mais, mas antes dele ficar tão doente assim, ele perdeu o interesse do PlayStation 5, tanto que ficou novinho. Então eu pergunto para vocês, quantas coisas vocês têm, almejam, vocês ficam doidos querendo conseguir, gastando energia e tempo? Com certeza, muitas coisas. Eu, por exemplo, eu estou doida por trocar meu carro. Acho que ele está muito velho, já está na hora. Mas depois eu penso, se eu morrer amanhã, o que eu vou fazer com isso? É importante ter, mas nada disso vai se manter. Sabe o que vai se manter, vai durar por muito tempo, vai transcender junto com você? Sua essência. As pessoas que conhecem Andrés, mesmo sem falar, elas conseguem perceber a essência dele. A essência de Andrés é muito, não sei explicar, não sei. Mas eu sei que ele tem claro quem é ele. Eu sei que ele tem claro que ele fez a missão que Deus mandou. E eu sei que ele aprendeu muita coisa aí, por isso que ele está nos ensinando. Então é importante você saber quem você é. Alguma vez você se perguntou, quem sou eu? O que eu aprendi com aquele momento ruim? O que eu estou aprendendo agora que eu estou desempregada? Você já se parou a pensar o que você aprende com as coisas negativas que acontecem? Porque geralmente ficamos reclamando. Não, porque a mim, Deus, eu sou tão bom. Oh, Deus, eu sou tão legal. Por quê? Porque a mim. Então, eu convido vocês a não falar por que a mim, senão ficar pensando o que eu posso aprender desta situação. Por exemplo, eu parei de reclamar e falei, Deus, o que é que eu tenho que aprender com isto? E eu entendi que eu preciso compartilhar com todo mundo isto, que a morte é um processo, que a morte não é a coisa horrível que todo mundo imagina. A morte é maravilhosa se sabemos respeitar o processo. Quinta coisa, faça tudo com amor. Tudo é tudo. Se você está cuidando de alguém doente e tem que limpar o bumbum, faça com amor. Pense que se você limpa errado, ele vai se assar, ele vai sofrer, ele vai ter dor. Então, faça com amor. Tudo que você faz com amor perdura. Aqui eu coloquei uma imagem de o outono. O outono é a época que trocam as folhas das árvores, elas caem. Mas é importante elas caírem para sair uma nova folha linda, maravilhosa. Então, mesmo que a pessoa tenha uma doença terminal, se você faz com amor o cuidado, ela não vai querer morrer em vida. Eu falo que ela vai aceitar morrer, mas ela não vai ficar deprimida, ela não vai ficar reclamando. Ela vai sentir aquele amor e vai fazer de tudo para viver.
para viver até o último suspiro, como Andrés. Andrés saiu da sua cama ontem. Ele curtiu, ele olhou, ele acolheu a todo mundo. Ele está morrendo, seu corpo está morrendo, mas ele está vivo. E ele vai estar vivo até o último suspiro. Ele não vai ser uma pessoa deprimida, chorando na cama, reclamando até a morte chegar. Não. Então, se você cuida com amor, você faz que a pessoa, mesmo com uma doença terminal, quase morrendo, sinta vontade de viver. Não falo que ela vai entrar em negação, ela vai aceitar a morte, mas ela vai aproveitar o processo. Cada processo que ela vai viver é importante. E ela vai receber isso com calma. Seguinte ponto. As pessoas podemos morrer saudáveis. Mas como, Paola? Quem morre, morre porque está doente. Como é isso possível? Como as pessoas vão morrer saudáveis? Andrés vai morrer saudável. Ele tem uma doença terminal, ele tem um câncer, mas ele vai morrer saudável. Ele vai morrer em plenitude. Ele conheceu todos os seus pontos fracos. Ele aprendeu da vida. Ele conseguiu sentir o amor de muitas pessoas. E todas as vezes que eu falo com ele, olha, Andrés, sua vida está mudando muitas pessoas. Andrés, tem pessoas que nem te conhecem e estão tentando ser igual você. Então isso deixa ele cheio de vida. Ele vai morrer saudável. Ele está morrendo em plenitude. A última coisa que eu aprendi, que eu tentei resumir, é acompanhar e estar aí tem prêmio. Eu he chorado muito, eu tenho chorado muito, minha mãe tem chorado muito, meus filhos têm sofrido demais. Mas estar aí com ele tem prêmio. É um prêmio que não é comparável a nada. É um prêmio maravilhoso. Então, morrer seguramente é a viagem mais apaixonante que nos espera. Então, se prepare, não fique negando, viva bem. E se você tem que cuidar de alguém, cuide com amor. Respeite os processos. Respeite a pessoa. Ah, Paola, mas ele precisa comer. Não, ele não precisa comer. Você tem que aceitar o processo. O corpo avisa. Ele sabe o que ele precisa. Então, permita que a pessoa seja o autor do seu último capítulo. Acompanhe ele com amor. Ah, mas Paula, eu não dou conta. Eu não sei o que falar. Andrés perdeu muitas visitas porque as pessoas não têm preparo. Elas não sabem o que falar. Mas você não precisa falar nada, você precisa estar. Você precisa estar aí e fazer que a pessoa sinta a sua presença. Você não precisa fazer mais nada. Se a pessoa quer falar, você vai falar. Você vai conversar da vida. Mas se a pessoa não quer falar, você vai ficar aí perto. E a pessoa vai saber que você ama. Então, estar aí perto de uma pessoa doente tem prêmio. Além de te ensinar coisas que você não vai aprender em nenhum outro lugar. A morte é a melhor escola para viver bem.
Então, o Projeto Lopes almeja educar as pessoas, ensinar sobre os cuidados paliativos. É muito importante. Se eu não tinha o conhecimento do cuidado paliativo um pouquinho, eu não teria a curiosidade de investigar mais. Eu não teria a curiosidade de conhecer os processos que o meu filho vai passar. Então, saber de cuidado paliativo é muito importante. Não precisa ter uma doença terminal, não precisa ter familiares com doenças terminais. É importante que todo mundo saiba, porque todo mundo vai morrer. Então, eu coloquei aqui uma coisa importante para mim. Sem uma cultura paliativa que nos lembre o valor do acompanhamento nesse processo, podemos seguir vivendo no medo, na mentira e aumentar o sofrimento de um jeito innecessário. Eu acho que tem erros de português, perdão. Então, vou repetir. Sem uma cultura paliativa, sem conhecimento, que nos lembre o valor do acompanhamento nesse processo, podemos seguir vivendo no medo, na mentira e aumentar o sofrimento da pessoa que está sendo cuidada de um jeito innecessário. O sofrimento de nós que cuidamos também aumentar innecessariamente, absurdamente. Quando acompanhamos a pessoa na sua máxima vulnerabilidade, descobrimos de que estamos feitos, de que estamos feitos por dentro, nossa essência, como somos na realidade, e esse é um dos privilégios de conhecer e entender a cultura paliativa. Qual que é o privilégio de conhecer a cultura paliativa? Descobrir de que estamos feitos. Você tem que esquecer da doença e se focar na pessoa. A doença fica para os médicos. Você vai se focar na pessoa. Por isso que o voluntário do Projeto Lopes tem que entender, tem que ter claro que somos finitos. Tem que ter claro o que é um cuidado paliativo, o que podemos fazer conhecendo a cultura paliativa. Nós podemos levar vida até o último suspiro, nós podemos levar paz, podemos levar alegria. Nós podemos fazer que a morte seja algo lindo e não algo horrível, como imagina muita gente. Hoje você está entendendo que a morte é um processo lindo, que Deus criou, que Deus pensou perfeitamente, era um processo perfeitamente desenhado por Deus, igual que o nascimento, processo perfeitamente planejado por Deus. Então, quem acredita em Deus não deveria ter medo de morrer. Eu falo com meu filho, olha, você é muito abençoado. Você cumpriu sua missão e Deus está tão feliz que está chamando você. Você está pronto. Deus está orgulhoso de você. Não tenha medo. Deixa a mamãe te acompanhar. Não tenha medo. Você é abençoado. Você é privilegiado. Então, se você consegue entender a cultura paliativa, você vai fazer da morte um momento lindo. Por último, eu coloquei duas frases muito importantes. A Adriana, na aula passada, falou que a Cicely Saunders é a fundadora, é a pessoa que criou este mundo paliativo, a pessoa sábia, a pessoa com aquela sensibilidade de olhar a dor das pessoas. Então, eu fiz uma tradução meio
Não sei falar, eu fiz uma tradução. Eu desejo que esteja bem feita, eu espero. Então ela fala assim: você me importa porque você é você e será importante até o final da sua vida. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para te ajudar a morrer, queremos te ajudar a viver até que morras. Pensa que coisa linda. Queremos te ajudar a viver até que morras. E eu fico muito orgulhosa de ver meu filho vivendo até o último suspiro. Me deixa muito feliz, me deixa muito em paz. A seguinte frase é: a morte não é escuridão, a morte é desligar sua lanterna, porque finalmente chegou o amanhecer. Olha, quando você para de pensar a morte como uma coisa horrível, você enxerga a morte como o amanhecer, como um prêmio. Nossa, Deus finalmente me chamou. Finalmente eu cumpri minha missão. Eu não sou guerreira, mas sou uma pessoa abençoada que cumpriu a missão, que teve aquela sensibilidade de entender o que Deus queria para mim. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. É essa escola de vida que eu tive nestes meses. É isso que eu queria que você saiba, que você consiga entender. A morte é um processo, e é um processo lindamente desenhado por Deus. Então, quando você precise ajudar alguém que esteja nesta situação, acompanhe, não tenha medo, cuide, abrace. Seja a presença, não precisa falar nada, somente acompanhe. E se prepare. Fique pensando, olha, qual que é o meu desejo? Se eu morrer amanhã, eu estou pronto, minha mala está pronta. Será que se Deus me chamar hoje, está tudo organizado? Então, nós temos que aprender a viver como se fosse o último dia. E não falo como algo poético, como algo bonito que todo mundo fala. Eu falo porque estou aprendendo isso com meu filho. Porque eu aprendi isso com meu pai, com minha irmã. Mas hoje Deus me permitiu entender muito melhor o sentido da vida. Deus me deu a graça de entender que este processo é lindo e que as pessoas precisam entender isso. Então você vai ter o dever de casa. Escreva seus desejos. Escreva, fale com sua família. Olha, se eu morrer, eu quero que você me leve com uma roupa vermelha. E eu quero os sapatos que eu comprei em Paris. São bobagens, mas são seus desejos. Então, deixe claro tudo isso. Andrés falou comigo, mãe, esse brinquedo tem que ir para tal pessoa. Mãe, essa camisa eu quero que você guarde ela. Mas se não falamos da morte, você não vai saber nunca isso. Então, fale da morte, fale que roupa você quer vestir o dia que Deus te chamar. Fale se você fica com uma doença crônica. Fale com sua família, olha, eu não quero ser entubada. Ou eu quero, se eu ficar mal, você me leva no hospital. Mas fale, falar liberta. Falar te dá paz. Não guarde nada. Fale. De verdade, fale. E é isso. É isso que eu posso compartilhar com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Pode ligar a câmera, pode ligar os microfones. As perguntas são bem-vindas.
E ainda precisamos tirar foto do grupo, então preciso ver suas caras, porque eu fiquei falando somente com a Patrícia. Você estava me vendo chorando aí, Paula? Eu fiquei inspirada te olhando. Eu não sabia. Gostei. Eu Obrigada, fiquei. porque todo mundo tem a câmera desligada aí, então é complicado imaginar que estamos falando sozinhos. Nossa, que aprendizado, que fim de noite, fim de tarde, né? Assim, chegada da noite. É emocionante ver a sua forma, né? Tenho tentado ter essa visão também no meu processo espiritual que eu venho buscando, é encarar a morte como a vida e não como a morte. Como um processo Mas, normal. Lembre mas isso, lembre isso. A morte é um processo lindamente criado, desenhado por Deus. Ele é perfeito. Mas para isso você tem que conhecer o processo. Nas próximas aulas você vai entender os processos. Por exemplo, eu falo que temos 4 momentos antes de morrer. O primeiro é, nós falamos de terra. Quando você fica quieto, a pessoa fica acamada. A dissolução do corpo. Então, a dissolução fica na terra. A pessoa já fica acamada. Temos a dissolução da água. Andrés está entrando na dissolução da água, ele está se desidratando. Seu corpo se está preparando. E a desidratação é um jeito lindo de morrer, porque o cérebro se desliga, para de sentir dor. Então, ele como que está voando. Então, quando você obriga a pessoa a beber água, você está interrompendo o processo. Você está fazendo muita coisa errada. Depois vamos ter a dissolução do ar, que é quando você finalmente entrega o seu último suspiro a Deus. Fala, obrigada, estou indo para o papai. Então, você tem que conhecer esse processo. E se você vai ser voluntário do Projeto Lopes, tem que entender o processo. Porque você vai mexer com muitas pessoas que vão chorar, que vão falar: a morte é horrível, eu não quero meu filho morrer. E você tem que estar preparada. Você tem que se preparar para falar: olha, a morte é linda, mas não interrompa o processo. Então, nas próximas aulas, você vai entender o processo, você vai saber como lidar com as pessoas. E hoje era isso, o convite para você entender que a morte pode ser a melhor escola de vida. Agora eu fico calada. Tem perguntas? Não? Então podemos ligar a câmera e tirar uma foto. tem perguntas aí no chat, talvez. No chat, não sei. Ai, nossa, tem 13 mensagens. Tive uma conversa há uns 15 dias onde eu quero ser enterrada. Olha que maravilha. É muito bom. Assim você evita que alguém te creme. Não, eu não quero ser É, cremada, eu quero ser enterrada. Olha que importante. que não tem como mais fazer os pedidos, né? Então, veio esse despertar dessa consciência aí. Alguém tem alguma outra pergunta? Gostei. Há 15 dias tive uma conversa. Tenha consciência, somos finitos, todos vamos morrer. Então fale, eu quero ser enterrada com o vestido de casamento, porque você não vai se casar com ninguém mais. Minha mãe fala assim: eu não quero música fúnebre. Quando ela vem e fala: não quero ninguém lá velando meu corpo, porque fica aquele povo lá comendo e bebendo, e rindo, contando piada. É os desejos, né? Então, é o que você falou, é respeitar o desejo de quem está partindo, né? De quem está deixando esse plano aqui. E permita que seja o autor do seu último capítulo. É, e que muitas vezes a gente passa, né, na frente Olha, e nós.
Eu não contei, Andrés falou comigo, mamãe, eu queria ser enterrado, mas eu pensei melhor. Eu quero ser cremado. Eu quero que minha avó me leve perto do corpo da minha mãe. E o único jeito de eu ser levado é cremado. Eu não posso ir no avião morto, no caixa, na caixa. Então, olha que importante. Se ele não falava, eu deixava o corpo dele aqui pertinho meu, porque ele é meu filho. Mas ele falou, mãe, eu quero descansar, quero que meu corpo esteja com minha mãe. Então, você vai me cremar. Olha, olha a importância de falar. Então, eu farei isso. Tem tudo planejado. Uma criança de 15 anos tem tudo planejado. Por quê? Porque nós falamos. Então, fale, 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 fale. Não guarde nada. Muito importante, muito. Você é uma pessoa iluminada para nos passar essa sua sabedoria, né, Paola? Porque os santos falavam muito da morte. Santa Teresinha, que foi até comemorada dia 2 desse mês, né, o dia dela, um dia antes do meu aniversário, ela falava com a mãe, ela desejava que a mãe morresse. Aí a mãe, mas por quê? Mas você quer tanto ir para o céu, mamãe? Você quer tanto estar perto de Deus? Então, assim, os santos, né, eles almejavam muito. E hoje já não se fala tanto da morte, por isso que você falou no início, que a gente vê ela como aquela coisa ruim, aquela imagem, né, com a foice escura, aquele terror, né? Então, eu acho que é preciso reformular isso aí, que a gente tenha mais serenidade, né? Olha, o Bruno tem uma pergunta. Fala, Bruno. Oi, Paulo, tudo bem? Joia. Deixa eu te perguntar. Você viveu uma série de coisas para poder experienciar isso sobre aceitação da morte. Nossa, Você tem alguma dica para a gente, para, tipo assim, como a gente pode levar isso para uma pessoa que não teve a experiência que você teve? Porque a gente isso, sabe que não é todo mundo que tem essa experiência para poder aceitar da forma que você aceitou, que é isso que, difícil, principalmente um pai e uma mãe. nossa, isso que estou te falando. A melhor forma de aceitar é conhecer o processo. Então, você que está se formando para ser doutor, você não deveria falar, olha, mamãe, não tem mais o que ser feito por seu filho. Porque nesse momento você está me matando. Você está me falando igual o piloto do avião. Olha, eu não sei aterrissar. Eu sei decolar, mas ninguém me ensinou a aterrissar. E você vai e você me deixa assim. Então, você que está se formando para médico, você poderia falar: olha, Paola, hoje, agora, neste momento, eu não sei o que fazer pelo seu filho, mas eu estou pesquisando e vou procurar me informar, mamãe. Mas enquanto isso, eu vou te apresentar uma pessoa muito legal que vai cuidar da pessoa, não da doença. Da doença sou eu. Eu vou pesquisar, eu te prometo. Mas enquanto isso, eu vou te apresentar a doutora Shirlene. A tia Siri, ela vai cuidar do seu filho, da pessoa. Então, olha, eu vou ter muita paz e vou falar, olha, aquele doutor Bruno é legal. Ele prometeu que vai olhar alguma coisa para meu filho. Enquanto isso, a tia Siri vai me preparando, vai me ensinar o processo da morte. Então, eu vou ficar muito tranquila, não vou ficar desesperada tentando aterrissar o avião. Por quê? Porque o piloto falou comigo, olha, tem um piloto automático aqui que vai ficar acionado enquanto eu pego o manual. Enquanto a tia Siri vai te explicando o processo. Então, eu falo isso, é importante conhecer o processo, é importante que a cultura paliativa seja conhecida. Não espere você ter uma pessoa com uma doença crônica. Não espere ver uma pessoa morrendo para entender. Fale hoje. Aproveite a hora do almoço e fale, olha, eu queria falar com você.
Eu acho que agora entendi, a morte é um processo lindamente planejado por Deus. Memorize isso para vocês ajudarem outras pessoas. A morte é um processo lindamente desenhado por Deus, assim como o nascimento. Um processo maravilhoso que eu não posso interromper. No momento que eu tento interromper, eu provoco sofrimento. Alguém tem Entendi. uma outra pergunta? A Vitória. Ô, Vitória, fale aí. Oi, Paola, tudo bem? Tudo. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Por exemplo, se for um paciente muito resistente, tiver um paciente em fase terminal, mas muito resistente a viver, por exemplo, não aceitar a morte. É, e como eu posso falar sobre a morte com ele, sabe? E se posso falar? Hoje tem, eu falo, a verdade te faz livre. A verdade te traz momentos lindos. Então, Mesmo ele, assim, não querendo aceitar eu, aquilo, eu falei no início, você pode falar, eu não quero, não quero, não quero, não quero, mas vai suceder. Então, você pode falar seriamente com ele, olha, uhum, nossa realidade é esta hoje. Você não tem uma cura biológica, mas podemos fazer muito por você. Você me deixa? Você me permite te acompanhar? Olha, temos uma equipe incrível que vai te cuidar. Você vai sofrer se você não aceita a sua realidade, porque a vida é essa. Não podemos fazer nada, Senhor Juan. Mas se você me permite, eu vou te levar com uma equipe linda, uma equipe que vai te fazer descobrir sua essência, uma equipe que vai te amar, que vai te cuidar, uma equipe que não vai olhar sua doença, porque você não é doença, você é pessoa. Então você pode sim, falar isso, fala a verdade. Não importa a idade, não importa se é um velhinho, não importa se é uma criança. Deixa que a pessoa vai entender, mas se você fala a verdade, usa palavras bonitas, uma equipe maravilhosa que vai te cuidar como pessoa. Sabemos sim, que os hospitais não têm cuidados paliativos, mas agora na cidade vamos ter este projeto. E este projeto está se capacitando para que você, se tem uma pessoa em negação, fale, olha, eu vou te apresentar uma equipe linda. E aqui já temos a Patrícia, a Érica, a Vitória, o Bruno, a Juliana, a Sheila, a Kátia. Tem muitas pessoas que estão se capacitando para cuidar da pessoa. Nós somos médicos, sim, não podemos prescrever nada para dor, mas para isso o Projeto Lopes também já está se movimentando. Mas enquanto isso, é importante que você, voluntário, saiba cuidar, saiba ser aquela equipe maravilhosa que o Bruno, médico, vai encaminhar. sim. Está entendendo? Fale a Entendi. verdade, Vitória. Talvez doa só naquele momento, assim, né? Com o andar dos dias, com o tempo passando, pode ser não, né? Se espera que ele comece a entender mais, né? Que, Vai. igual você falou, faz parte da vida, é um processo da vida. E aquele tempo que ele tem é o tempo que ele tem para aproveitar, né? Poder viver. Então, é isso, de fato, tem que falar mesmo, né? É É, o processo de aceitação também, né? É um período para a pessoa poder aceitar também. isso que eu E falei, fácil demora. não é, Tem é o processo. Uhum. Então, Sim, não pare de assistir às nossas aulas de cuidado paliativo, porque você vai aprender muito, vai aprender como abordar, o que isso. falar, você vai aprender de espiritualidade.
Não falo religião, falo espiritualidade, que é diferente. Então, cada aula vai ser uma mais rica que a outra. Mas você tem que ir já com o coração aberto, vai anotando tudo que você acha importante. Vai treinando. Você quer treinar? Vem cá ver Andrés. Vem cá dar um abraço no Andrés. E você vai entender que a morte não é horrível. Aqui a Adriana, a Érica, ontem, e a Nívia na minha casa. Uma das três pode falar o que você sentiu? Você ficou sentindo que está com uma pessoa morrendo? Não, O que você sentiu? muita paz, alegria, serenidade, estava todo mundo compartilhando, foi um momento tão lindo. É porque todo mundo acha que, né, em meio ao sofrimento, à luta, é uma casa, tipo assim, meio que sombria, triste. E todas as vezes que nós chegamos lá, tá todo mundo com um sorriso no rosto, é acolhedor, é inexplicável. Isso faz o processo. Isso faz quando você entende o processo. Você não fica em negação, você aproveita cada segundo, cada visita, cada momento. Eu programei o Zoom para terminar, então temos 9 minutos. Se alguém mais quer falar. Ô, Cristina, que bom. Você vai aprender, você vai recuperar seu chão. A Cristina fala que ela está vivenciando um processo parecido com sua irmã. E ela quer aprender. Então fica, Cristina. Você vai recuperar seu chão e você vai ficar muito feliz. Pode falar, Aline, temos 9 minutos. Então, eu não estou me vendo, não, mas vocês estão me vendo, né? Vamos. É, eu queria falar, estou muito emocionada aqui, mas assim, eu não sei quantos sabem, eu acho que aqui só a Paola e a Érica sabem, mas eu vivo esse processo como paciente. Eu fui diagnosticada com uma doença crônica, eu fui diagnosticada com enxertose maligna, com a possibilidade de ser uma doença mais rara ainda, chamada Erdheim-Chester, e trabalhar esse processo, ouvir que é uma doença incurável e tal, gente, dói demais, assusta demais. Então, assim, é um processo mesmo, Paola, de poder pensar de que daqui a 5 anos eu não sei como eu vou estar com os meus filhos e tal, né? Então, assim, e na verdade eu tenho uma espiritualidade muito embasada, eu falo mesmo, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que na hora que eu fechar os meus olhos aqui, eu tenho muita certeza para onde eu vou. Mas viver esse processo da morte, ele assusta, ele assusta bastante, sabe? E ter, às vezes, assim, pessoas que, nossa, assim, desde a primeira palestra que a Adriana falou, poder saber que a gente pode fazer desse caminho um caminho que não tem tempo, eu não sei tempo, eu não sei quanto que vai ser, não sei se eu vou morrer disso, se eu vou morrer de outra coisa, né? É, muitos podem morrer antes de mim, inclusive, mas poder saber que esse processo pode ser um processo leve, né? Isso conforta muita gente. Então, Vitória, na hora que você falou aí que às vezes a pessoa é resistente, na verdade, assim, é um processo que assusta. Quando você escuta a palavra a primeira vez, câncer, parece que o seu mundo vai abrir. Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 14 anos, eu tenho um filho de 9 anos. Você já começa a pensar assim num monte de coisa. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Quem vai ficar? Quem vai cuidar? Como é que vai ser? E, então, assusta muito a gente pensar nisso, mas com o tempo a gente vai acalmando o coração, você vai vendo que tudo está debaixo do controle de Deus, e às vezes bate aquele medo, mesmo com a dor de barriga, aquela insegurança. Então, por exemplo, esse mês eu começo a refazer os meus exames. Então, todas as vezes que eu faço os meus exames, dá aquele, por mais fé que eu tenho em Deus, mas dá aquele medinho. Falei, será que vai começar a apresentar os sintomas agora? Será que não vai começar? Quanto tempo eu vou ficar bem? Quanto tempo eu não vou ficar bem? Então, assim, tem me ajudado, o grupo tem me ajudado, não só como voluntária, mas também como paciente, sabe? Como pessoa, como uma pessoa que eu sei que eu posso um dia
está nesse momento de estar recebendo esses cuidados paliativos aí. E, nossa, então, assim, eu tenho aprendido muito com vocês, mas muito. Paola, assim, Deus continue te abençoando, te sustentando, porque realmente olhar o Andres é um aprendizado. O Andres, a gente desde pequenininho está convivendo com o Andres lá, com o Arthur, né, no Guimarães Rosa ainda, e, e eu olhava para o Andres, eu sentia uma dor, porque eu me colocava no seu lugar. Eu falei, gente, poderia ser meu filho estudou com ele, poderia ser meu filho. E o que a Érica falou é isso, a gente sente uma paz, eu acho que a Bíblia fala lá que a paz que excede todo entendimento, é o que eu vejo em você, sabe? E tem me inspirado e tem me fortalecido muito, assim. Então, eu sou privilegiada de estar podendo conviver com vocês, de aprender com vocês. Espero ajudar outras pessoas, mas queria que vocês soubessem que mais que ajudar outras pessoas, eu estou primeiro, é como se eu estivesse me curando emocionalmente primeiro, para depois servir outras pessoas, né? Que Só queria lindo. compartilhar isso com vocês. Muito lindo, Aline. Obrigada. Só uma coisa que eu acho que é importante. Aline, não espera até a doença te deixar mal. O cuidado paliativo está desde o momento do diagnóstico, porque é aquela equipe linda que vai te sustentar, te vai acompanhar no processo, porque o cuidado paliativo está encaminhado para as pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida. Não fala que é um estágio terminal, não. Fala no momento que você recebeu o diagnóstico que sua doença ameaça a continuidade da vida, você já tem que procurar uma equipe de cuidado paliativo, porque essa equipe vai te ensinar o processo, vai te dar paz. Olha, Aline, daqui o próximo passo vai ser que você vai perder a movimentação das mãos. Relaxa, para isso vamos fazer tal coisa. Então, aquela equipe vai te dar paz. Não espera chegar num estágio terminal. Procura o cuidado paliativo. Fica conosco, que está certo. Você vai aprender a se curar. Curar, falo, já sabe de que não falo da biologia, que eu não sei nada de biologia. Então é isso, nosso tempo está acabando. Vamos tirar uma foto. Vamos ligar as câmeras. Seque a lágrima e faça ti. Alguém tira a foto para mim? Pronto, vamos. Uma, duas e... Não sei se tirou foto. Alguém tirou foto para mim? Paula, espera aí que eu vou tentar ligar minha câmera aqui, rapidinho, que eu não tô conseguindo ligar ela. Tá certo, se não der para tirar a foto. Ai, não dou conta de tirar selfie. Eu estou no celular, não vai sair picado. Que aparece Temos, assim, temos 2 quatro minutos segundos, e a você coisa pessoa vai... no celular. Vixe, vixe. Pronto, vamos. Último intento, última tentativa. Depois eu mando o material se você gostou do meu slide de portunhol. Uma, duas e... Pronto. Eu Gratidão, Paola. fico muito grata. Muito bacana estar participando, pelo convite, estar participando, estar podendo, de alguma forma, estar aprendendo mais com você, né? Você já me fez chorar várias vezes, desde quando te conheci pela primeira vez, que você me contou a história do André, lá 7 anos atrás, né? Eu fiquei assim, tão emocionada com a história dele, né? Eu era da sala lá do Gabriel, do Arthur, e eu contei a história para o Hermínio, e a gente abraçou o André desde pequenininho, né? Sempre que a gente estava viajando, a gente trazia o André com a gente, e é um menino assim, muito especial, iluminado. Família toda, família de luz, e gratidão por ter conhecido você, de estar aqui agora, e obrigada a todo mundo. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Para deixar a vida mais leve. Obrigada. E ali, está todo em Deus, está com você,
você e está todo mundo orando por você também, tá lindo. Então, muito obrigada. Depois você manda uma mensagem falando no grupo o que você achou, ok? Tchau, Muito gente. obrigada. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.